Imagine. Aí tinha Essa parte eu não pneu vi. duro, era o único que tinha pneu duro. Por isso ele deu aquela rabiada, puto já com a equipe. Aí tomou passão por causa daquele vacilo Sim. dele, do Leclerc. Deu uma encostadinha no Leclerc, descontou no Russell. botou merda no E ventilador. Tsunoda não consegue pilotar nem Tsunoda uma lá atrás, meu porra. irmão. Agora cada vez mais eu tô dizendo, pá. E o Rajar aí. E o Rajá, pois é. Fala galera, mais um episódio do Bar Racing chegando aqui com o seguinte título: enquanto Oscar Piastri vai vencendo, Max Verstappen, seu Patrick Gonçalves, vai perdendo a cabeça, vai viu? Pois é. aprontando, Meu né? irmão, o que foi que aconteceu? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja assistindo o programa. O que foi que aconteceu na Espanha Olha só, com né, o bicho? multicampeão mundial? Perdeu a cabeça, foi? De uma maneira ou de outra, ele tá sempre em destaque, né? Seja na frente ou verdade. no fundo do grid, ele não se passa desapercebido, não. Já tava brincando na classificação, né? Que ele sugeriu de ter um three-wide, né? Que quando 3 carros se encontram na pista logo na frente, ele conseguiu uma classificação boa, mas realmente eles não estavam com essa esperança toda lá em Barcelona. E o resultado foi que ele teve que mais ainda lutar contra o carro, né, para isso, e a equipe não ajudou muito, né? Eles, sabendo que não tinha um carro muito bom, partiram para uma estratégia de Bem ousado, usar inclusive, tudo a que podia estratégia. dos pneus para poder ele fazer uma parada a mais e ele compensar na pista. ele compensar na pista, andando sempre rápido, enquanto a galera ia fazendo o jogo de conservar pneus, etc. Já que ele sabe que a McLaren tem um carro que consome menos pneu e anda rápido mesmo assim, então ele fez o contrário. Vou gastar o pneu, vou gastar tudo e vou tentar chegar lá. Tava indo tudo bem até chegar um safety car e atrapalhou um pouco a estratégia deles. O que aconteceu? Botaram um pneu duro. Ele chegou no rádio e falou assim: por que vocês botaram esse pneu duro? Porque só tinha esse, era o único que tinha sobrado. Que erro absurdo, né, da Red Bull. Como é que só sobrou esse pneu? E não estava contando com mais uma parada assim, nesse momento, e você tem que obrigatoriamente ter uma variação dos pneus, e realmente só tinha esse, né? Então, assim, eles usaram antes esse pneu. Outros tipos de pneu, que tem o mole, o soft, e cada corrida muda, né, qual o composto de cada um, mas só sobrou esse, e pior que isso é não comunicar com o piloto, né? Pra Claro. que bota esse pneu, então? Pô, não bota um outro pneu usado de outro jeito, que só faltavam 10 voltas quando entrou o safety car, Dava meio pra que ele eles se entraram segurar, lá, né? meio que entraram na bagunça, e aí, enfim, ele saiu aprontando, rabiou, como diz o outro, né? Nisso ele perdeu tempo na relargada, o Leclerc passou ele deu uma encostadinha já no Leclerc, achando ruim. E aí depois o que foi isso daqui? Porque a gente vai ver esse momento que ele tá reclamando com a equipe, o Russell passa ele, aí a equipe diz que ele tem que devolver a posição, e olha o que ele vai fazer com o Russell, porque o Russell aí tá passando ele, e ele deixa o carro, Patrick, de maneira deliberada, né? Olha só, o que eu acho como piloto aí? Você acumula as coisas aí, né, do que aconteceu, do erro da equipe. O carro não tá bom, a equipe não faz a estratégia, que não deu certo a equipe, a estratégia que a equipe montou. Aí ele toma um passão daquele porque ele errou, mas não foi por culpa dele, teoricamente. O pneu tava frio, o pneu tava frio, pois é. Era duro, demora mais de esquentar, não conseguiu esquentar. E aí toma o passão do Leclerc, aí quando vem o Hamilton, ele vai... O Hamilton o quê? O Verstappen, O Russell- e ele que já não gosta muito de Russell. Russell e Verstappen não se com o bicam, né? Russell, não se bicam. O Russell reclamou muito, E com razão. com razão, porque essa segunda cagada que ele fez aí, na verdade, essa merda no ventilador que ele botou aí, já foi puta, ele já devia estar pirado, não gosta de perder, não gosta de estar andando lá atrás, tomar 2 passadas sem precisar. A equipe fala pra ele que ele precisa deixar passar. E ainda o Christian Horner diz assim no rádio para ele durante a transmissão, para poder ficar claro: Max, são as regras. Entregue a posição. Entrega a posição, ele já pirado. Nessa hora, eu acho que ele deu uma desconcentrada. Eu não acho que ele fez por querer essa batida no Russell. Eu acho que foi vacilo dele mesmo. Mas o Russell podia passar por ali? Podia, na verdade o Russell já estava esperando que ele defendesse Mas ele não tinha que defender, ele tinha que entregar. Eu acho que ele é capaz de não ter Nessa visto, tomada velho. da curva aí, não era pra o Verstappen abrir e o Russell vir por dentro? Ele tirou o pé. Eu acho que ele tirou o pé ali naquela hora. O Russell entrou no ponto cego, vamos chamar assim dele. Ele estava distraído com um bocado de coisa ali. Ele estava meio pirado se com pode, rádio, não pode, com tudo. Se era para poder correr o risco de deixar passar e às vezes não precisar, entendeu? Acho que foi muita coisa naquele momento
Eu acho que ele deu uma vacilada, porque você não consegue encaixar direito a roda na outra, querendo assim, sabe? Ou ele não precisa. Não, pra que ele tirou o pé? E depois Nesse ele vê o momento, Russell depois ele chegando... voltou. Pra tirar o Russell da corrida? Pois que sentido? E ele poderia tirar ele também da corrida, né? Aí o que se deu mal? Ele se deu muito mal por isso, porque além dele ter esses 10 segundos de penalização, que foi bom pro a equipe do Bortoleto e tudo mais, ele tomou essa penalização de 10 segundos e tomou 3 pontos na carteira. Tem uma carteira, tem um controle de carteira na Fórmula 1, tipo... É o que a gente tem, normal. A questão é o seguinte, você não pode ter mais de 12 pontos na sua carteira... Senão você é penalizado, né? Suspenso da próxima prova. É suspenso isso. É uma penalização. Então você não pode ter mais de 12 pontos nos últimos 12 meses. E ele está a 1 ponto da suspensão, faltando 2 corridas pela frente. Mas 2 corridas... porque zera em 12 meses. Então ele vai ter Ele vai zerando de acordo aí... com a cagada que ele vai fazendo, Perfeito. teoricamente. É igual então, a nossa CNH aqui, normal. E no caso, coincidentemente, a besteira que ele fez foi também com o Russell há 12 meses atrás, em outro episódio que ele quase... E que depois eles foram bateu no jantar e um não sentou perto do outro e todo mundo ficou dizendo, Teve não, essa treta. eles não sentaram juntos, o que vocês querem saber, não teve negócio de aperto de mão, não teve nada, foi um num canto, outro no outro. A galera tá separada, tá brigada, ele não fala direito com o Russell e ainda dá as espetadas nele pela mídia. Quando foram perguntar pra ele o que você acha do incidente, ele, estamos aqui pra competir, não sei o que, se quiser dar um lencinho pro Russell. Manda um lencinho porque ele tá chorando à E toa. por falar em lencinho, dar um lencinho pro Russell, a gente tem inclusive aí pra colocar aqui no ar, a nota que o Max Verstappen publicou nas suas redes sociais falando sobre o incidente. E olha o que ele diz aqui, ó. A gente teve uma estratégia bacana e uma boa corrida lá em Barcelona até o safety car. Nossa escolha de pneu no final e algumas movimentações do safety car acabaram que deram combustível à minha frustração. E acabou fazendo com que eu tivesse uma atitude que não foi certa e que não deveria ter acontecido. Ok, eu sempre dou tudo que eu tenho lá na pista para o time e as emoções podem subir, ou seja, podem ficar à flor da pele. Você ganha algumas junto, você perde algumas juntos. Pois é. Vejo você no Canadá. Não chega a pedir efetivamente desculpa, não toca no nome de Russell, mas ele fala que ele fez ali uma movimentação que não deveria ter acontecido, né? Ele se arrependeu do que ele fez nesse sentido, não deu a mão a torcer, o braço a torcer, né? A mão a palmatória. A mão a palmatória. E eu acho que ele não quis bater de novo no Russell, mas ele desistiu de dar posição, quis dar posição de novo, ele não queria bater, mas ele quis atrapalhar. E aí fez essa mensagem que parece até que foi trabalhada no chat GPT para dar uma... Eu quero sacanear com o Russell, não quero pedir desculpa, mas não posso ficar assim público, então me dê uma mensagem aí para eu conseguir... não ficar mal com o público, né? Então, assim, exatamente o que a gente falou, veio de antes, ele já estava pirado com outras coisas e chegou e saiu descontando quem aparecia pela frente, o Leclerc quase sobra junto com ele, e no final das contas, quem se deu bem nessa brincadeira foi o Alonso, que acabou marcando mais pontos na A gente tem, inclusive, aí os melhores momentos, Matheusão, de Alonso na corrida, que finalmente pontuou, né? Finalmente pontuou, ele vinha na fase complicada, mas assim, na corrida passada, o Adrian Newey realmente já estava na pista presente. E essa ele já estava mais ainda. Eu acho que essa pode ter sido uma mudança aqui. Fez diferença para Aston Martin aí. E agora o Alonso está conseguindo representar isso na pista, né? Eu acho que tem um dedinho já do Adrian Newey, né? Newey, o Lance Stroll que não correu essa corrida, a Aston Martin só tinha um carro, porque ele estava com a lesão no pulso, né? Por isso que ele não correu. A gente tem os melhores momentos aí de Alonso para poder colocar, porque foi uma boa corrida de Alonso na Espanha, e ele tava louco para poder pontuar. Ele fez uma baita de uma corrida. Fez uma boa classificação também. Uma boa classificação e, assim, mostrou que se derem um carro bom para ele com seus 40, 41 anos, ainda dá trabalho. Ainda dá trabalho, muito trabalho. Patrick? E aí a gente já entra no lance do Stroll, que tem a ver com o Brasil. O que é que teve? Porque o Stroll tá com problema na mão. Esse problema na mão não é de agora, não foi uma lesão desse momento. É aquela batida do ano passado. Tal. Então, assim, eu acho assim, eu não conheço o Stroll, posso me arrepender do que eu tô falando, mas eu acho que ele tem a maior carinha de filhinho de papai do mundo. Total. Totalmente diferente, por exemplo, assim, eu não acho que o pai atrapalha ou ajuda tanto, assim, eu acho que, no caso dele, mas algumas pessoas falam isso de outros pilotos, às vezes, injustamente. Kaká Bueno no Brasil, por exemplo, tem um pouco disso, com o Galvão Bueno sendo o pai dele, o pessoal achar que ele tá na estoque e fez o que fez só porque é filho do Galvão. O Kaká eu discordo totalmente, ele pode até ter tido uma ajuda, o pai dele ajudou e realmente abre portas você ter alguém de destaque, né, pra chamar a atenção em cima de você. Mas ao mesmo tempo a pressão também é maior. A pressão é maior e ele é bom, velho, o cara é bom e ele faz as paradas dele, ele tem conhecimento técnico, ele treinou muito em outros países antes, foi pra Argentina, teve
teve uma carreira lá antes de vir para cá, e aí saiu ganhando e é mérito dele. Já o Stroll não é um mau piloto, até porque ele não estaria ali se fosse um mau piloto, mas, bicho, você vê ele nas entrevistas, ele não fala com ninguém, tá nem aí para ninguém, fala se quiser, foi bom, foi. Vê aquela cara dele assim. Pois é, uma cara de fuinha arretada. Nem o Bonelli se faz questão de fazer, não tá nem aí. Mas onde é que pode entrar um brasileiro? O reserva da Aston Martin é o Drugovich. Sim. E é o mais, vamos chamar assim, perto da vaga. Como é um problema crônico, quer dizer, que pode voltar, a princípio a Aston Martin não confirmou ainda que vai trocar, mas tem grande chance de ir para o Canadá, que é daqui a 2 semanas, trocar de piloto, ter o seu reserva. Quem é o reserva? O Drugovich. Entraria o brasileiro oficialmente para estrear. Mas, por outro lado, ele está confirmado na Le Mans, 24 horas de Le Mans, como piloto principal daqueles carros, né, hipercarros, etc., Sim. que correm na Le Mans. Que ele está buscando o destaque dele lá na Le Mans para se mostrar para a Cadillac, que é a próxima vaga do ano que vem que vai ter. Escuderia que vai entrar na próxima equipe que vai entrar na Fórmula 1 no ano que vem. Que pode ter uma vaga disponível, e assim, aí tem o Checo Pérez na disputa por essa vaga, que está sendo bem cotado como o cara mais experiente para... Poderia ser uma boa dupla o Drugovich com o Checo, né? Pois é, e a outra vaga, o pessoal está se esfaqueando aí para conseguir, cada um se colocando, e o Drugovich está num momento especial na carreira dele, que é o seguinte, ele abre mão da Le Mans para ganhar lá no carro competitivo, para competir de bem, para chegar aqui na Fórmula 1 e pegar uma vaga do Stroll por uma corrida, quem sabe 2, ou não. O que ele faz para o ano que vem, O que você faria? Se você fosse Drugovich neste exato momento, ia correr a Le Mans pensando em se aparecer para Cadillac ou, irmão, é a Fórmula 1 que está me dando a oportunidade de mostrar um serviço para a Fórmula 1 na Fórmula 1. E aí, Patrick? Tá bem dividida essa opinião nos bastidores aí. Na minha opinião, eu ficaria pela vaga da Fórmula 1. Você correria pela Aston Martin no Canadá. Se eu ficar em décimo, tomando do Alonso, o Alonso não vai sair. Então a vaga ali se for para ser do Stroll. Que também vai sair se quiser, se deixar, se o pai quiser. Papai quer correr, ele corre, papai não quer correr, ele não corre mais. Como fez agora aí. E o Drugovich não pôde entrar porque ele teria que ter tido pelo menos um treino. Sim. E ele não treinou, né? Velho, que final de semana inteiro você não sente uma dorzinha na mão e fala na corrida... Assim, ó, na tomada ele tem, não vou correr porque minha mão tá doendo. Na corrida, pois é, sabia, foi muito estranho, né? Eu acho que foi sacanagem dele mesmo, foda-se todo não mundo. Não deixou o Drugovich treinar para não correr no lugar dele. Ele não tava pensando na equipe e tal. Mas, voltando para a pergunta que você me fez, o que eu faria se eu fosse o Drugovich? Eu acho que eu tentaria ficar no meio do pelotão ali, porque se eu chego em décimo com a Aston Martin, eu tô fazendo um mega trabalho. Perfeito. E aí eu tô na cara do gol, eu tô mostrando, é você fazer um treino no técnico do time que você quer entrar. Perfeito. Você não tá treinando no outro país, num time que ninguém conhece, Sim. ou pouca gente conhece, claro. né? Tem muito destaque, mas não é uma coisa assim da frente. Então eu preferiria tentar isso, porque o Alonso já tem a qualidade dele, então você não tem que estar na frente do Alonso. Não. Você só não pode estar fazendo o que o Tsunoda está fazendo. Exatamente, que por sinal, vou te contar, já largou dos boxes de novo, Radiar tá aquecendo? E foi perguntar para ele, o que você acha que foi? Ele, eu não sei porque eu tô devagar. Rapaz, tá complicada a situação do Tsunoda aí, viu? E acho que a Red Bull só não trocou porque já trocou antes. Já trocou uma vez, né? E o Lawson continuou fazendo besteira, batendo pra caramba, fez a animação da galera no começo da corrida, dando os trombos lá dele. E, não, assim, o Rajá tá na cara do gol, né, bicho? Agora... Só que trocar de novo pega mal, bicho, né? Quanto de diferença o piloto faz nesse caso, né, velho? Porque, assim, será que essa diferença toda é só do Max ou será que o Tsunoda é ruim também? Por isso que aquela frase de Checo, quando ele foi embora, que era Lawson, depois trocou pra Tsunoda, Checo falou uma frase maravilhosa. Vocês se acostumaram tanto a me ver pilotando esse carro e a ir bem, que vocês esqueceram do quão difícil que é pilotar um carro da Red Bull. Aí. E por isso que ele tá mais cotado ainda na Cadillac, né? Então, assim, eu acho que tem mais essa chance aí pro Drugovich agora. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda tá tudo em cima do muro. Nesse momento, ainda tá como confirmado o Stroll. Ele vai deixar pra última hora fazer. Eu acho que só pra perturbar, ele vai deixar pro último minuto pra ver se ele consegue melar o baba de todo mundo, jogar... Acabar com o brinquedo de todo mundo, ver o que ficar vai acontecer. Todo mundo na tela atenção, o Drugovich não sabe se vai para a Alemanha, se fica lá e o que faz da vida dele.
Mas, em compensação, por outros brasileiros, no caso do Bortoleto, foi brilhante o final de semana dele. Vamos falar dele, do Bortoleto, mas antes, Matheusão, tem aí a ultrapassagem do Hülkenberg passando o Hamilton, né, o piloto da Sauber, que fez uma corrida espetacular. A Sauber, que era tida como o pior carro da Fórmula 1, é ainda o pior carro da Fórmula 1. Pelos últimos. Mas o Hülkenberg conseguiu um 5º lugar e não só isso. O Hülkenberg largou lá atrás, ele ficou no Q1 e na primeira volta ele já estava ali na 10ª posição, ele passou muita gente na largada e fez uma baita de uma corrida, né? Fez uma corrida muito boa e ele se deu bem. Olha ele passando, Olha, quem uma diria, Sauber passando uma Ferrari, né? e com o Lewis Hamilton ainda por cima, né? E passou passando, não passou por acaso, não passou. Ele fez uma corrida muito boa, se deu bem na largada. Ele foi um pouco beneficiado também porque ele tinha pneus melhores que ele não gastou na classificação. Então, assim, ele foi beneficiado também que o Pescar entrou na hora boa para ele, não perdeu tempo na parada de box dele e conseguiu por mérito essa 6ª posição. Depois herdou a 5ª por a desclassificação. Pela penalidade do Max, né? Max, e quando o Max Bortoleto, foi 12º lugar, um feito histórico para ele, porque, por mais que não tenha pontuado, a melhor posição dele ao fim de uma corrida, né? A melhor posição dele. No treino de testes, esse upgrade que foi feito na Sauber, ele foi colocado primeiro por Hülkenberg e eles decidiram fazer um treino com os dois com carros diferentes. Vamos fazer no Hülkenberg para ver se realmente é diferente assim. Ele foi bem melhor que o Bortoleto e como a equipe confia nele, sabe que o desempenho dele seria quase igual ao do Hülkenberg. Então deixou para instalar no carro dele depois. No treino que ele instalou, ele ficou na frente do Hülkenberg. Ele larga na frente do Hülkenberg, né? Ele vai pro Q2 e o Hülkenberg fica no Q1. Então ele largou melhor, por isso que o Hülkenberg tinha melhores pneus. E o que a equipe está fazendo? A equipe está colocando uma estratégia mais arriscada sempre para o Bortoleto e mais conservadora sempre para o Hülkenberg, que tem mais experiência, tem mais chance de pontuar. Nesse caso, o Bortoleto está trabalhando para o Hülkenberg bem. E tudo bem, que ele está garantido para o ano que vem. Perfeito, então... tem 2 anos de contrato, vai correr na Audi no ano que vem, né? Exatamente, o Alonso, que é o empresário dele, não ia fazer uma besteira, não ia vacilar, então fez bem encaixadinho dele aí. Mas foi por mérito que o Hülkenberg teve essa 5ª posição. O Bortoleto fez um trabalho muito bom também, porque o Pescar entrou na hora errada, no caso do Bortoleto. Ele poderia ter entrado em qualquer outro momento, mas naquele momento a equipe optou talvez pela estratégia não tão tradicional e com o Pescar a 10 voltas para o final, ele não tinha mais o que fazer e conseguiu chegar em 12º, porque evitou uma parada ainda por cima e é o que talvez o Max Verstappen deveria ter feito, né, se ele tivesse com cabeça naquele lugar. Pois é, e aí eu quero só falar aqui, evidentemente, do Oscar Piastri, que ganhou mais uma foto dele aqui segurando o belo troféu do GP da Espanha. E de todos os carros do grid, os únicos que não tiveram atualizações, os 2 da McLaren, mostrando que não precisa atualizar zorra nenhuma no carro, que o carro tá bom pra caramba, né, time Patrick? Que tá ganhando não se mexe, exatamente, né? Como diz o outro. O pessoal tá demorando. Todo mundo achou que esse momento seria crucial para a McLaren, porque estavam sem saber o que ela tinha descoberto para o carro andar tão bem. E foi alterado o regulamento ainda para a questão das asas. Sim, aquele das asas DRR, dianteiras, né? Um negócio que chamam de mini DRR, que é a flexibilidade da asa, que foi alterado para esse GP. Mas não deu para ver que não fez diferença nenhuma. Nenhuma, zero. Os caras andaram na frente o tempo todo. Cada vez está ficando mais conhecido. Muita gente que eu falo na rua, quem é aquele cara que está na frente da Fórmula 1? Oscar? É o cara? Eu falo, rapaz, o cara não tá fraco não. Se o Lando Norris vacilar, realmente ele vai para frente, mas agora, mais do que nunca, a equipe está tranquila em deixar os pilotos se virarem. Né? Ele abriu 10 vantagens do Norris, mas estão começando a ficar ter mais vantagens ainda em relação ao Verstappen, que é o terceiro. Então a gente está no momento que a McLaren está ligando aí o botãozinho lá para deixar os pilotos se baterem, não tem nada a ver. Bom, vamos de classificação então, para mostrar aí depois dessa 9ª corrida do GP da Espanha, como é que está a classificação dos construtores e também do Campeonato Mundial de Pilotos, né? A gente teve Oscar Piastri ganhando, Lando Norris em segundo, Leclerc fechando o pódio na 3ª posição. O Leclerc, que apesar de todo aquele rebucetê em cima de Hamilton, vai fazendo o trabalho dele e vai sendo, por enquanto, o nome da Ferrari. Por mais que Hamilton tenha tido um contrato espetacular, que tenha chegado com todas as pompas que evidentemente ele merece, mas o Leclerc vai fazendo aí, né, o seu trabalho. O Oscar Piastri lidera com 186 pontos, a 10, né, do Lando Norris. Max Verstappen com todos os problemas, ainda assim está na 3ª posição com 137. E aqui, Patrick, 2 pilotos que são extremamente consistentes, né? O George Russell na 4ª posição com 111 pontos e o Leclerc com 94 pontos. Hamilton só tem 71.
Em termos de pódio, a McLaren tem ali o Oscar Piastri, que já venceu 5 corridas, Norris que venceu 2, o Verstappen que venceu 2, e a gente vê aí também a consistência da McLaren. Os 2 pilotos subiram em todos os pódios até aqui. 8 pódios para cada um. Aliás, só uma corrida que a gente não teve um piloto da McLaren, já que essa é a nona. O Piastri subiu em 8 pódios e o Norris em 8 pódios. A McLaren vai nadando de braçada nesse Mundial, né não? Tá bem da vida. O Leclerc, como você falou, ele é aquele cara que, assim, ele tem muita corrida, muita pole, muita velocidade, mas não está ainda mostrando o que gostaria, o que poderia, né, de ganhar corrida, né? Porque ele é um cara que tem um contrato realmente muito de longo prazo com a Ferrari e bem amarrado. Sim. Parece que é difícil dele sair da Ferrari tão cedo. A galera realmente quer que ele seja campeão. Ele que é de Mônaco, é nascido lá e, enfim, está muito conectado com a Itália e França, e tem toda a questão política por trás também. A dupla aí está bem consistente. O Hamilton trouxe uma chegada de marketing, vamos chamar assim, muito boa, uma incrementada de marketing. Foi o maior ganho de seguidores que a equipe teve com a entrada de um piloto. O post com mais visibilidade da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, quando ele postou na frente da Ferrari que ele entrou. E ele tem o direito de fazer isso, né? Ele não precisa estar ganhando, não tem que provar mais nada para ninguém. Já disse que não tem mais essa questão de adaptação com o carro, que o carro não está bom mesmo, os dois estão meio que reclamando. E o Leclerc, ele tem aquele go for it, aquela pegada de jovem que se arrisca mais. Não que o Hamilton não tenha essa pegada ainda. O próprio Max, o outro piloto, comenta que ele não tem filhos ainda está focado na carreira, etc. Mas assim, é diferente, né? Do Leclerc que nunca ganhou um campeonato. Para Hamilton, que já é o maior vencedor da história da Fórmula 1, né? Um currículo que o Hamilton tem. Então, assim, essa dupla está relativamente equilibrada e o Leclerc está faltando dar aquela empurradinha para poder a estrela dele brilhar mais consistentemente, né? Não só numa corrida ou outra do campeonato. E o Russell, eu sempre brinco que é um cara bom de apostar nele, porque ele está ali, ele já tem mais experiência, mas ainda é novo, ainda tem uma ganância, né? uma vontade muito boa, muito grande de conquistar coisas novas. Está com o cara mais novo na equipe, que é o Antonelli, mas se ele vacilar, o Antonelli anda rápido também. O Antonelli que acabou batendo, né? Fica batendo, não, parou ali na caixa de brita. Quebrou o motor, parece, dele, teve um problema, mas está ali com um carro muito bom, né? Ou seja, essa foto aí está bem de acordo com o que está rolando no campeonato hoje mesmo. Vamos lá, só para poder passar rapidinho aqui a tabela dos construtores, Matheusão. McLaren com 362 pontos, a Ferrari com 165, a Mercedes com 159, a Red Bull agora já caiu para quarto, ou seja, os erros de Tsunoda estão começando a pesar. Não sei se Radial vai pintar lá, mas nunca se sabe, né? Tá um bafafá retado aí nos bastidores que o Christian Horner tá ameaçado. Ah, é? Ele? Ele mesmo. Então, assim, o próprio Marco, que é um cara que foi piloto, né? O Helmut Marko, ele foi piloto de Fórmula 1 em 72, eu li outro dia isso, e ele é hoje que comanda a cadeira dos pilotos, o diretor esportivo, vamos chamar assim. Politicamente, ele tem mais... eu acho que o Marko não tem tanta força que nem que nem ele, como chefe de equipe, né? Mas tá tendo esse rumor. Tô ouvindo várias notícias nesse sentido, né? Para mim não faz muito sentido trocar ele nesse momento da Red Bull, mas está sobrando para ele também o respingo. Então, assim, espere momentos críticos na Red Bull ainda nessa mesa de temporada, se o Tsunoda não começar a ir para frente e se o Max não começar a ganhar a corrida. Enquanto está rolando alguma coisa, sim. O Max está ganhando, beleza. O Tsunoda está mal, o problema é do Tsunoda. Mas se o Max começar a perder, eu ouvi dizer até que a própria cláusula do contrato da Red Bull, que reza sobre pontuação mínima da equipe para manter o Max, está ameaçando ser ativado e o Max pode sair da Red Bull usando essa cláusula ano que vem. Bom, vamos falar então de Hélio Castro Neves, que conquistou um feito nesse final de semana em Detroit. O que foi que Helinho realizou, Patrick? Helinho, na verdade, correu as 500 milhas na semana passada querendo tentar mais uma vez ser campeão da Indy, que é o feito histórico, ele ganhou 4 vezes, é um único e tal. Nesse ano, na verdade, ele é sócio da equipe, também de equipe, ele virou dono de equipe, né? E o que ele fez dessa vez em Detroit não foi ganhar como piloto, foi ganhar como chefe de equipe na categoria da IMSA, que é uma categoria de hipercarros tipo WEC da vida, que a equipe dele tem Fórmula Indy e tem essa categoria. E aí ele agora experimentou pela primeira vez também ser campeão, venceu a corrida como dono de equipe, né? Ele não é chefe da equipe, mas é dono. O dono. O problema do chefe de equipe, ele tá acima dele. Ele vai correr esse final de semana aqui no Brasil, na Stock Car. Ele também acabou de mudar de equipe na Stock Car, para quem não sabe, ele entrou na ETR, que é uma outra equipe, mas... É dia 7 e 8 de junho, parque, né, que ele vai correr. No Rio Grande do Sul.
E a segunda coisa que ele faz na Stock Car, ele vai se adaptar ainda com isso, mas ele agora está na equipe da Full Time. Olha ele aí, ó, comemorando o feito agora como Os dono carros da que equipe. ganharam, né? Ele dizendo aí, ó, parabéns a todos da equipe e pilotos pela primeira vitória, não só como dono de equipe, mas igualando quando venci também pela primeira vez na Indy aqui em Detroit, né? Foi a primeira vez que ele venceu na Indy, foi lá, e foi lá que surgiu aquela história dele subir na grade. Quando ele virou o Homem-Aranha, né? Virou Homem-Aranha. Detroit, que é a capital mundial dos carros, né? Porque você tem grandes montadoras, a principal montadora de carro do mundo está lá, então assim, é um lugar que tem muita cultura de automobilismo. Então juntou as duas coisas. Agora ele vem para o Brasil, vai correr na Stock Car, se juntar aí com pilotos aí ex-pilotos da Fórmula 1 que estão correndo na categoria. Velopark é um circuito que vamos chamar assim, não é um circuito difícil. É um circuito com poucas curvas e eu acho que ele tem chance de estar andando no bolo. E a Full Time, que é a mesma equipe que o Rubinho já correu, é uma equipe com muita experiência. Então ela pode dar aí, vamos chamar assim por elinho, condições de estar disputando a Stock Car aqui no Brasil em curto período de tempo, eu acho. Bom, vamos falar então hoje aqui no nosso programa, em mais um episódio do Bar Racing, sobre mitos e verdades para você que é motorista, porque é o seguinte, Patrick pegou aqui, gente, alguns pontos que com certeza você que está aí do outro lado tem dúvida com relação ao seu carro. Vamos lá. Há muito tempo que a gente sabe desse carro flex, ou seja, que anda com gasolina e anda com álcool. Aí tem aquelas mitos que o pessoal diz assim, por vez ou outra tem que colocar álcool para limpar tal coisa. Tem que colocar gasolina aditivada para colocar tal coisa. Se andar só na gasolina comum, o carro vai quebrar. O que é mito, o que é verdade, Patrick? Olha, esse negócio de ter que botar gasolina no carro flex é um mito total. Isso daí não é verdade. Hoje os carros flex estão preparados para andar com combustível qualquer um dos dois. Você não tem que dar aquela limpada no carburador com WD para ele pegar. Já era isso, né? O carro já está realmente preparado para andar só com álcool, se quiser, do começo ao fim. Exceto os carros mais antigos, né? Que no começo disso daí tinham dificuldade de ligar. Eles tinham até um reservatório de gasolina para partir a frio e tal. Então, assim, isso é mito. Total. Vamos lá. Ponto Pode ficar 2. tranquilo antes só com o seu álcool, porque vai ser até melhor para o meio ambiente. Troca de óleo antes do prazo. Vale a pena? Não vale a pena você trocar óleo antes do prazo também. É um mito também porque você... Dentro do prazo, você está com a viscosidade do óleo boa ainda, não tem que se adiantar para trocar nada. Deixa chegar na quilometragem certa, agora também não vai ficar com o carro lá... Queimando óleo sujo, né? Queimar óleo, ou seja, você vai botar óleo sujo para o motor, não. Então é mito também, não precisa antecipar, mas se chega na data tem que trocar, né? Não pode rodar depois da data, não. Vamos lá. Combustível aditivado melhora o desempenho. Todo mundo acha que pelo nome, seu carro vai andar melhor, vai consumir menos, etc. Eu vindo pra cá hoje, inclusive abasteci o carro, cheguei no posto, o cara perguntou completo, eu fiz completo. E com o que? Eu fiz com o que tiver. E vamos embora. Não tem problema nenhum, o preço é o mesmo, vai-se embora. Pois é. A gasolina aditivada não melhora nada a potência do carro. Não tem nada a ver. Os aditivos que são colocados nas gasolinas aí, na maioria delas, com melhorar a potência do carro. Só muda quando a octanagem da gasolina é diferente, e aí naquelas ali, Premium, V-Power, cada marca tem a sua, pode mudar alguma coisa. Mas na gasolina comum, a aditivada serve para melhorar a manutenção, para melhorar a longevidade, para dar menos manutenção. Ele teoricamente lubrifica e tem outros tipos de aditivos, aí são coisas adicionadas na gasolina para ter uma melhor, vamos chamar assim, para o motor precisar de menos manutenção e cuidar mais do seu motor. Então, gasolina aditivada não melhora nada a potência do seu carro. Pode estar na sua cabeça, né? Mas na verdade pode estar pisando um pouquinho mais forte, né? Vamos lá. Precisa esquentar o carro antes de sair? Quem foi que ele perguntou isso, rapaz? É o quê? Vai voltar o afogador? A época do afogador dos carros mais antigos? Tem gente até da minha família que liga o carro antes e deixa esquentando. Pra poder, sei lá o quê. Não, peraí. Eu quero nomes. Rapaz, se fosse bom, não começava com a letra que começa o nome. O que é isso? É meu cunhado, rapaz. Ele deixa o carro, esquentar o carro antes de sair. Ele pegou essa mania agora, diz ele que é por causa do ar-condicionado, que ele liga lá de cima e tal, né? Mas, então ele quer mostrar que o carro dele é moderno, que ele liga de longe. Então mas foi só um exemplo que me fez lembrar desse detalhe, que algumas pessoas fazem isso. Deixa eu ligar o carro, deixa eu esquentando. Também é coisa que vem da tradição, de antigamente, e hoje em dia é completamente desnecessário você ligar o carro para esquentar. A não ser que, assim, é diferente que quando você vai fazer uma corrida, você vai esquentar o carro, você vai esquentar o pneu, testar freio, esquentar, aquecer o carro, porque ele vai tomar aí uma pressão muito grande em cima, né? Mas não tem nada a ver, não. Você não precisa ligar para esquentar o carro hoje em dia, você pode ligar e sair uma boa, isso daí é mito também. E vem cá, andar na reserva puxa sujeira do tanque?
Olha, é bom você ter esse medo para você não deixar seu carro andar na reserva, mas para você não ficar sem combustível na rua. Mas não é algo bom você andar sempre na reserva. Vamos lá. A sujeira do tanque não chega a entrar no sistema porque ele está vazio. Hoje em dia os carros têm a proteção para isso, você tem a estrutura do tanque de combustível apropriada para que se tiver sujeira, ela não vai pegar aquela sujeira e puxar para o carburador antigamente, ou para a injeção, ou para o sistema. Então isso não acontece. Por outro lado, você ter pouca gasolina no combustível no carro, né, pouca gasolina, acaba que força muito sua bomba de combustível. Então você pode ter problemas de manutenção em virtude da bomba estar sendo forçada demais e aí trazer algum problema para você. É ruim para a bomba. Pode ser ruim para a bomba, mas não é que vai entrar uma sujeira e vai entupir o negócio não. Não funciona mais assim. Ou seja, não é bom deixar na reserva, mas também isso não vai trazer sujeira para o seu carro. Porque já tem sistemas hoje que filtram e evitam que a gasolina seja extraída junto com a sujeira para o sistema do carro. Beleza, Patrick. O seguinte, meu povo, final de programa aqui no nosso Bar Racing, bandeira quadriculada pra gente, lembrando que nesse final de semana não vai ter corrida da Fórmula 1, a Fórmula 1 dá uma pausazinha, mas no outro final de semana, daqui a 15 dias, aí sim, a gente vai ter a corrida de Montreal, lá no Canadá, um dos melhores circuitos da Fórmula 1, circuito rápido, veloz, bicho vai com pegar. Muitas ultrapassagens, e depois de toda essa confusão, promete, viu? Vamos ver, tô aqui preparado pra ver, e vai ter muita coisa pra gente falar na semana que vem aqui também, no nosso capítulo novo, por conta das danças possíveis de cadeira aí até antes de Montreal. Então a gente vai ter tempo para poder sentir o que tá rolando nos bastidores também. A gente se vê no próximo aí. Valeu, galera. Até a próxima.